Então, eu vi o filme hoje de manhã. E aí, gostou? Eu gostei bastante. É? Gostei muito. Eu acho que o melhor dele é a mensagem, principalmente para essa geração que vem agora. Sim. Era isso que eu queria perguntar para você. Como que você enxerga essa mensagem, principalmente para os adolescentes jovens? Sim, eu acho uma mensagem talvez seja a mais importante que tem, porque é justamente essa ideia de que ser você é o mais legal, ser você na sua versão mais autêntica, ser verdadeiro a quem você é, a sua essência. Eu acho que a gente está num mundo, numa era, numa geração em que as pessoas estão tão malucas, tão ansiosas, estão botando tantas máscaras, sendo tão, às vezes, sendo tão infiéis a quem elas são de verdade, ao que elas acreditam, ao que elas gostam, que é legal ter uma mensagem que você diz que, na verdade, o legal é você assumir a sua verdadeira essência e de uma maneira legal, que é você resgatar a sua infância, a sua adolescência, que é um lugar que para todo mundo se conecta com essa ideia de putz, eu já vivi isso, putz, meu passado, sabe, a escola difícil, parará, enfim, então tudo isso. A questão da identificação que você me disse, eu acho que as pessoas vão se identificar porque todo mundo já teve essa coisa dos grupinhos, a escola e tal, mas eu acho que pra mim até mais forte do que isso, não acho que é igual, é a questão do 2004. Sim. E de terem muitas referências, tipo Discman, a questão da locadora. Sim, e as roupas são muito... também, né? Era isso que eu queria saber, assim, pra você, na hora de gravar, por exemplo, você sentiu essas referências? Houve um processo de estudo disso? Como é que foi? Sim, teve. Porque assim, em 2004 eu tinha 9. Eu tenho 23 hoje, em 2004 eu tinha 9. Então, não, imagina. Então foi legal. Não, mas aqui, 2004 mesmo, o ano, eu lembro pouco, assim, né? A gente tinha referência, mas assim, a fase que eu vivi muito adolescente foi 2006, 2007, por aí, 2008 no máximo, que ainda era muito próximo de 2004 e as coisas tinham mudado um pouco, ainda tinha muita locadora, ainda tinha o mesmo celular, o Walkman, as coisas ainda duraram. Então, sim, eu me conectei muito com essas coisas, tudo me trouxe muito a música, foi uma coisa que foi um fator que me conectou muito com o passado, assim, porque você ouve uma música nostálgica, você fala, nossa, aquela música antiga que você ouvia na balada da escola. Tudo isso, e com uma preparadora muito bacana que é a Estrela Strauss, que inclusive faz a fã do filme, pra quem não sabe, a fã é a preparadora do filme, e foi um processo muito legal com ela também, de preparação de... Você mora em 2017, não foi no final? Filmamos em 2017, exatamente. Existe Vocês ainda têm a memória muito fresca ou... Total, tenho super, assim, não, foi super, parece que foi agora, foi ontem, porque a gente tava, as coisas estão passando tão rápido, né? O tempo tá passando tão rápido, mas sim, eu tenho a sensação de que foi agora, assim, e a gente se conectou, o elenco todo, a equipe toda, de uma maneira tão linda, a gente formou uma família, e todo mundo querendo fazer o melhor filme possível, querendo dar o melhor porque a história valia a pena, então foi uma sensação muito boa. Voltando para a questão de lembranças, da questão do bullying e tal, você pessoalmente lembra de ter sofrido isso na infância? Sim. Porque eu acho que é uma coisa que até os fãs falaram, que a Kéfera disse no Stories, nossa, é um pouco da minha biografia, né? Tem um pouco da minha vida ali. Eu queria saber, no seu caso, assim, você se reconectou com alguma lembrança do passado que era meio ruim, alguma situação que você sofreu? Sim, não, total, eu sofri muito bullying na escola, dos 12 até os 15, assim, que foi de 2007 até 2006 para 2007 até uns 2008, 9, 10, assim, até 2010 no máximo. Foi uma fase difícil, uma fase que eu não me enturmava muito, eu era magrelo, tinha um cabelo gigantesco, aparelho fixo, óculos, e não era malandro, assim, sabe, não tinha, nesse sentido de que eu não tinha essa velocidade de pensamento pra me enturmar, pra falar coisas inteligentes, então eu tinha o meu próprio ritmo, eu ficava na minha com os meus amigos, e aí, enfim, acho que também tem disso, né, acho que a escola é um ambiente que ele pode ser muito gostoso, mas ele pode ser muito hostil também. Então, acabou que a escola pra mim virou um ambiente hostil, porque eu não me enturmava, eu não acompanhava o ritmo da galera. Então, eu não queria ir pra escola. E acho que isso a gente tentou trazer muito no filme também, de como pode ser cruel a relação que eles estabelecem uns com os outros dentro da escola.
E, enfim. Mas no caso, o seu personagem, o que eu achei interessante também é que no caso da personagem da Kéfera, que é a Camila, ela acaba voltando pro passado e meio que seguindo esses padrões para poder se encaixar. E o Cabeça, ele tem uma coisa que ele não segue, ele é, como que ele é, assim, eu queria que você descrevesse, assim, no seu estudo do personagem, porque eu achei ele um personagem um pouco misterioso, assim, porque eu achei ele muito legal, só que ao mesmo tempo eu queria conhecer mais ele, assim, o que mais você pode contar sobre ele e por que ele não entrou nesse padrão para tentar atingir essa tal popularidade? Sim, que legal que você perguntou isso. Eu acho que uma das coisas mais legais do Cabeça, do Teodoro Guzmão, que é o nome dele, mas é que ninguém fala, é raramente um outro momento que a gente que fala o nome dele, real. Mas o que eu acho muito legal desse personagem é o que você falou, assim, ele não sente pressão nenhuma em se enturmar. Ele não faz questão nenhuma de pertencer ao grupinho dos populares, a tentar ser mais legal, a tentar fazer mais amigos e tentar... Ele gosta do jeito que ele é, ele gosta de ouvir o que ele gosta de ouvir, ele gosta de vestir o que ele gosta de vestir, ele não tá nem aí de verdade. Então isso é uma coisa que me atraiu muito ao personagem imediatamente. A autenticidade dele, essa capacidade dele de ser verdadeiro e orgânico. Tipo, ele é o que ele é. E então nesse estudo eu tentei trazer o máximo de essência pura do que quem era ele. Então eu criei uma playlist no Spotify do que ele gostava de ouvir, do que ele ouvia no roteiro, tinha algumas músicas que ele ouvia, muita conversa com a preparadora, com o diretor, com o roteirista, do que ele ouvia, do que ele gostaria de ouvir, onde seria o rock alternativo. O quarto dele, né, a direção de arte também me ajudou muito, que é uma coisa muito decorada. Eu fui prestando atenção em tudo que tinha no quarto dele. Eu falei, mano, quem é esse cara? Olha que legal, parará. Tudo acho que é um processo que vai te trazendo pra ele. Mas eu diria que é um personagem que teria uma série em spin-off só sobre ele, assim. Eu também acho, eu achei ele bem assim... Eu queria conhecer mais ele, assim, porque no final eu até fiquei com alguns questionamentos, por exemplo, porque no início a gente vê ele como crítico musical, né? Aí você fala, nossa, mas pra mim isso não é você falhar na vida, mas a Camila fala, não, você falhou na vida. Aí eu fico, meu Deus, por que Pois que ela... não é, ele não, tá tudo bem. Sim. Mas aí a questão é que eu acho que não era o que ele queria ser. Sim. Ele tá frustrado com ele, porque a profissão em si tá tudo certo, mas ele não queria ser aquilo, ele queria ser um rockstar. O sonho dele sempre foi a música. A música é o lance do Cabeça, assim. Ele toca bateria, ele quer ser um rockstar, entendeu? Assim, né? Ele é um gêniozinho louco da música. Então, de alguma maneira eu quis trazer essa frustração de ser o que ele virou. Porque ele não virou junto com ela, porque acho que ela era amiga dele durante toda a vida. E aí você tenta imaginar o que aconteceu nesse processo do futuro em que ela virou uma popstar muito, né, egocêntrica e ele foi para um canto que não era, entendeu? Então é muito curioso isso, você tentar pensar nas... Não, e eu fui tentar, né, você ficar com umas lacunas, por exemplo, aí no final eu fiquei... Ai, meu Deus, será que ela virou rockstar também, ou só ele, ou é uma participação dela com ele, ou seja, deixa umas coisas abertas, né, umas lacunas. Exatamente, acho que... E aí o público fica, meu Deus, calma, eles dois são rockstars juntos, ou é só uma participação, né, uma coisa... Não, eu acho que eles acabam virando... Acho que elas acabam virando rockstars juntos, assim, né? Fazendo uma banda. Não é um popstar mais. Exatamente, não é só sobre ela, né? Para de ser sobre ela e vira sobre eles estarem juntos e fazerem a música. E sobre a ideia, a mensagem que eles estão passando também. Sim. De que seja você, não importa o que você seja. Verdade. Mas falando só, agora voltando para essa questão de seja você, a gente sabe que não é muito fácil. Não. Não. O que você diria, assim, você como ator, né, para 23 anos, você ainda é jovem, eu também tenho, assim, como é que a gente tem muitas referências, né, muitas adolescentes, crianças que vão assistir esse filme, assim, que estão procurando uma referência em vocês, assim, talvez, eu acho que sim, por conta, né, são tomara, né, tomara que sim. Como não é simplesmente, seja você, como é que é esse processo que você enxerga isso?
eu vivi, por eu ter vivido, e muito louco isso, eu vivi e a Kéfera também viveu, vivemos histórias muito parecidas com o que é retratado no filme. Então o filme, quando ele chegou pra mim, chegou muito depois de chegar pra Kéfera, óbvio, né? Kéfera tá no projeto desde o começo, mas tanto pra mim quanto pra ela, a gente se identifica num lugar muito profundo com a história. Sim. Eu, pelo menos, senti a necessidade imediata de contar essa história. Eu falei, eu preciso fazer parte desse projeto, eu preciso contar essa história. Porque é sobre bullying, porque é sobre aceitação, porque é sobre a verdade, você assumir a sua verdadeira essência e sobre como é difícil a gente ser quem a gente é, sobre como a gente tem que enfrentar os julgamentos alheios e a pressão do mundo lá fora que você tem que pertencer a alguma coisa, a algum padrão, e você não é, a gente não é. Então eu acho que talvez esse seja o melhor exemplo que a gente possa passar para as pessoas de gerações que vêm e que eu acho que estão cada vez mais desconstruídas, graças a Deus, assim, com relação à orientação sexual, à cor, à raça, a gênero, ao que você quer vestir. Mas a ideia é sempre essa, entendeu? Tá tudo bem ser você. E os outros aqui não se enturmaram direito, eles que não estão bem, entendeu? Verdade. Tá, só pra encerrar, pode Só pra encerrar. Que é, como que você acha que eles podem enfrentar isso hoje em dia? Porque não é só, você é eu mesma e tal. Não basta só falar, né? Exatamente. Eu acho, e eu diria para as pessoas que estão ouvindo, ou pessoas que estão vendo aí, eu diria que sim, é preciso de coragem, porque o mundo não é fácil, a gente sabe que o mundo não é um lugar fácil, a gente tá numa geração ansiosa, com Instagram, com rede social, com padrões e padrões, mas eu digo que uma coisa que eu aprendi comigo e que meu pai sempre me disse, minha mãe sempre me disse, que é o seguinte: sua hora vai chegar, sua hora chega, a nossa hora chega, o nosso momento chega. Então às vezes não é o nosso momento no colegial, não é o nosso momento na escola, não é a nossa fase de glória, mas a gente vai viver a nossa fase de glória. Todo mundo vai viver uma hora que vai se encontrar, vai encontrar um amor, seja ele ou ela, seja ela ou ele, vai viver momentos em que você vai falar, putz, era isso que eu precisava. Então, coragem e paciência. Legal, obrigada, João.